Você precisa seguir a sua essência, o seu padrão, a sua forma de falar, a sua forma de fazer, a sua forma de se comunicar. Muita gente acha que branding é somente a logo, somente a identidade visual, mas não é só isso. A gente vai num ponto e tem muito a ver com autoconhecimento, entra ali no branding, mas tem muito a ver com o que você trabalha na sua mentoria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Destinadas. E aqui, você sabe, eu converso com mulheres que impactam a vida de outras mulheres, mulheres que transformam histórias. E hoje vai ser um daqueles podcasts muito especial, porque eu estou com uma pessoa, sabe aquela pessoa que você encontra por acaso? E você começa a conversar, existe uma conexão tão verdadeira, exatamente o que aconteceu comigo e com essa convidada que está aqui hoje comigo, que é a Priscila Oliveira. Uma honra receber a Priscila. Ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela e como ela utiliza todo o conhecimento dela para transformar a vida de várias mulheres, principalmente médicas. Olha que chique. Médica. Eu tenho certeza que você vai amar esse episódio. Se você já está por aqui, se inscreve no nosso canal, porque lá você vai ter acesso a vídeos exclusivos com participações especiais. Pri, é uma honra receber você aqui no podcast Destinadas. Me conta um pouquinho, eu falei da nossa conexão, porque eu achei surreal. Depois eu quero contar o que aconteceu, por que nós estamos aqui. Mas, Pri, me conta um pouquinho, quem é Priscila Oliveira? Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite, foi algo realmente muito especial. A nossa conexão Sim. foi muito boa e rápida. Depois vamos contar essa história aqui. Mas eu sou nascida em Recife, mas morei grande parte da minha vida em Barreiras, Bahia, no interior da Bahia. Lá me formei em Direito e mais tarde conheci Afonso, que é meu marido, lá na Bahia. E viemos morar aqui em Uberlândia, a trabalho. Estamos aqui há 7 anos. E nesse período do direito, eu me formei, advoguei por um tempo e depois eu comecei a estudar para concursos. Sim. Então, era aquela carreira muito bem desenhada. Não, vai dar tudo certo, é isso, você estuda, faz concurso e sua vida tá ok. Mas aí eu passei mais ou menos uns 3 anos estudando para concursos e eu entrei numa jornada de autoconhecimento. Talvez tenha sido aí que nasceu essa parte aí do branding. Mas dentro dessa jornada de autoconhecimento, eu comecei a me questionar coisas básicas mesmo, assim, o que eu queria sobre a minha vida, como eu gostaria de levar o meu trabalho, família. E eu percebi que aquele sonho do concurso, ele não era meu. E para mim foi tarde, porque eu fiquei pensando, nossa, eu estudei tanto tempo, mas hoje eu entendo que talvez tenha sido no momento certo. Porque poderia ter sido depois, se eu tivesse ficado estudando mais tempo, enfim. Mas foi um período bem difícil, até para eu conseguir entender internamente que aquele não era o meu lugar. Eu achei que só tinha o caminho do concurso. E Era uma criação, assim, de família, de... Você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que se formar, você tem que escolher uma profissão. Era muito bem projetado. Muito bem desenhado no sentido, assim, até na própria faculdade, não, terminou, você vai fazer concurso e você vai ter estabilidade, aquele padrão. Sim, aquele padrão. E sempre gostei de estudar, gostei do direito, mas depois eu comecei a me questionar, é isso mesmo? E depois aí de muito tempo já estudando para os concursos, eu vi que não era aquilo. E, de fato, assim, foi um grande choque até para mim mesmo. Eu não aceitava. Falei, não, mas eu já estudei tanto tempo, então vou parar agora. Não dá para recalcular a rota. E talvez dessa ideia desse autoconhecimento, de tudo isso que eu passei, veio esse desejo de fato, encorajar mulheres a serem quem elas são, a estarem no lugar que elas desejam estar. Não porque outra pessoa falou que ela deveria, mas simplesmente porque é um desejo genuíno dela. E muito mais do que marketing, do que branding, do que identidade visual. O desejo ali de transformação e de trazer essa mensagem de coragem. Talvez por isso a gente tenha se conectado tanto. Sim. Né, no sentido de transformar mesmo mulheres. Sim. Pri, me conta, você ficou quanto tempo nessa
nesse projeto de estudar, faculdade, fazer concurso, enfim, foi quanto tempo? Foram alguns anos, você disse. Eu acredito que foram uns 10 a 12 10 a anos. 12 anos. Porque teve faculdade, eu advoguei por um tempo e passei mais um bom tempo estudando. Eu acho que eu Estudando pra estudei entre concurso. 3 a 4 anos. E quando foi a virada de chave? Porque foram 10, 12 anos. Isso. Você já vinha ali de uma trajetória de muitos anos. Não era 1 ano, 2 anos. Foram 12 anos praticamente. Sim. E quando que você percebeu essa mudança de chave? Teve uma situação que aconteceu que você falou, não é esse caminho. Durante a sua jornada, você percebeu que não era aquilo, às vezes por estar nesse processo e ver que aquilo não encaixava na sua realidade. Como que foi a virada de chave? Na verdade, quando eu vim morar em Uberlândia, eu sempre falei, não, eu passando no concurso, eu vou morar em qualquer lugar. Meu marido sempre me apoiou. Mas eu comecei a me ver trancada naquele mundo dos estudos, comecei a me ver triste, falei, tem algo que não tá certo. E comecei a escutar um pouquinho de um podcast, na época, que falava sobre esse autoconhecimento. Aí, pergunta simples, que eu nunca tinha me feito. Você gosta de trabalhar num lugar fechado o dia inteiro? Você quer morar em qualquer lugar? Você é feliz sendo livre, tendo essa liberdade geográfica de tempo? E aí eu comecei nossa, não quero passar o dia trabalhando dentro de um lugar fechado. Não é isso. Eu comecei coisa simples, mas que eu vim ali naquele caminho de que não, isso vai dar certo. E eu simplesmente não me perguntei, não enxerguei. E aí, quando eu vi, realmente eu tinha passado muito tempo e foi sofrido. Porque eu falei, nossa, são mais de 10 anos, né? Tentando ali essa trajetória. E eu vi que não era aquilo que ia me fazer feliz. E eu precisei ser corajosa para encarar tudo isso. No início, eu vi a minha família muito achando que era só temporário, que eu voltaria. A gente nunca pode falar nunca, né? O direito tá na minha vida. Mas, de fato, ser concursada não é um sonho meu. E isso hoje eu tenho muito claro na minha cabeça, na minha trajetória. A gente olha assim, eu olho para a Pri, eu não consigo ver a Pri nessa função de escritório, fechadinha ali, e lendo muito, porque advogado você precisa ler muito, você precisa se especializar em uma área, enfim. Eu não consigo te ver, parece que você nasceu para fazer o que você faz hoje. E foi um chamado para sua vida? Você acredita que foi um chamado fazer isso? Porque eu costumo dizer que a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, ela é um canal de transformação. Primeiro em nós. A gente precisa primeiro nos transformar. A gente precisa primeiro nos conhecer, mudar as nossas rotas e os nossos caminhos e depois ensinar algo que você passou. Então, quando você fala assim, eu ensino hoje mulheres a se posicionarem, a serem corajosas, porque estudando 12 anos, morando em outra cidade, vem para Uberlândia, não conhece ninguém, tem que começar praticamente do zero. E ter a coragem de falar, não é isso que me faz feliz, eu vou mudar a rota. E são funções, são profissões completamente diferentes. Quando eu olho para você, eu acho que você nasceu para isso. Como que surgiu o brand? Você falou, é isso que eu quero, é o que eu amo fazer. Então, depois que eu passei a trabalhar com isso, muita gente falou para mim, nossa, Pri, parece que você voltou a brilhar. No sentido, enfim, talvez meus olhos brilhem mesmo por isso. E nesse período de vou parar de estudar para concursos, foi mais ou menos ali no período da pandemia. Sim. E na pandemia teve esse boom do digital. Só que eu não vivi isso porque eu estava estudando. Eu passava, não entrava na internet, não assistia televisão, estudava o tempo todo que eu podia, eu estava estudando. E aí, quando eu vi esse boom do digital, cursos e coisas acontecendo, apareceu para mim um curso de marketing digital. Eu simplesmente, não sei como, talvez intuição, eu disse, eu vou fazer. E aí, desde então, eu me apaixonei. E o branding, a identidade visual faz parte da minha vida. E cada vez mais estudando. Eu aprendi tudo do zero, porque eu era do direito. Então, a própria identidade visual, marca pessoal, do zero. E até hoje eu me vejo, finais de semana, tô lendo, é sobre isso. É sobre branding, é sobre marca pessoal. Então, é algo que, de fato, eu gosto. Eu realmente falei... Às vezes eu me pergunto, falei, meu Deus, será que esse é meu grande talento mesmo? Não sei. Mas espero que sim, porque é algo que me faz muito feliz hoje.
A gente percebe, dá pra perceber que seus olhinhos de fato, seus olhos brilham quando você fala sobre isso, sobre marca pessoal. E você participou da mentoria na Destinadas, você deu uma aula pra gente, você falou sobre posicionamento, sobre. Acho lindo quando ela fala brand. Fala brand. Brand. Brand, é diferente. E você falou muito sobre marca pessoal. E hoje, nessa era da internet, onde todo mundo quer seguir, às vezes, padrões que a internet impõe, às vezes um vídeo engraçado, às vezes algo que tá bombando. Como Isso. que você vê isso? Porque eu acredito que essa marca pessoal, e você vai me direcionar aqui, vai me falar, parte muito da essência. Quem você é dentro de uma realidade onde o mundo te impõe padrões que às vezes você precisa seguir, principalmente quando eu vou para a internet. E eu acredito que essa essência, essa marca pessoal, vai muito além daquilo que a internet quer ver, mas daquilo que você de fato é e aquilo que você quer mostrar. Tem sentido isso da internet? Porque hoje a internet ela te leva para vários lugares. E se Sim. você for seguir todos esses vídeos que estão bombando, aleatório, você se perde. E eu percebo muito que, às vezes, as pessoas querem muito estar no digital, mas elas se perdem porque não sabem um caminho a seguir. Como que você trabalha isso dentro da sua mentoria? Na verdade, hoje em dia, né, o digital, enfim, tá aí para todo mundo. E quando você tem um posicionamento muito claro sobre quem você é, o caminho que você quer seguir, os seus objetivos, você tem tudo isso ali de maneira límpida mesmo, clara, você consegue trilhar um caminho que seja autêntico, que seja você. E o que que acontece muito hoje em dia? Posicionamento, ele demanda tempo. Então, muitas vezes a gente quer tudo muito rápido. Uhum. E aí fulana gravou um vídeo, viralizou, e fulana tem não sei quantos mil seguidores, e muitas vezes a gente se perde nesse caminho. Porque eu costumo dizer que vai muito de personalidade mesmo, e aí é isso que também entra na marca pessoal, mas fulana talvez seja super engraçada e o vídeo dela viralizou por isso, e aí às vezes você vai ali querer imitar, querer fazer daquele jeito, mas não é você. Então você se perde, porque quando você não é autêntica, de verdadeira com o que você é, com que, enfim, seus valores, seu propósito, tudo isso se perde e fica totalmente sem sentido. Então, eu acredito muito que, por isso a importância da gente trabalhar a marca pessoal, trabalhar branding, porque quando você tem isso delimitado, valores, propósito, posicionamento, ideais, qual o seu grande objetivo, sobre sua identidade visual, sua imagem pessoal, quando você tem isso desenhado e conectado, que esses pontos precisam estar conectados. Foi uma das coisas que me fez criar a mentoria no formato que ela é hoje. Uhum. Porque existiam muitas pontas soltas. As pessoas me procuravam. Pri, eu fiz a identidade visual ali, eu contratei um social media ali, eu não sei o que é branding. Então, tudo isso ficava muito perdido. Então, esses pontos de conexão, eles precisam estar alinhados. Senão você se perde. Muitas vezes você é uma pessoa, imagem pessoal, mostrando uma coisa, sua identidade visual mostra outra totalmente diferente. No dia a dia você mostra totalmente outra coisa e aí você se perde. Então fica pontos ali de conexão soltos e você não consegue, de fato, construir uma marca pessoal estratégica. Para construir uma marca pessoal hoje que gere impacto na vida de outras pessoas, qual a maior dica que você daria para as pessoas que querem começar? Eu conheço muitas pessoas que querem estar no digital e elas travam Sim. absurdamente, porque não conseguem, às vezes, alinhar esses pontos que você disse, fica muito aleatório, fica muito solto. Qual seria a dica que você daria para quem quer começar hoje? Vou começar no digital, vou começar a fazer vídeos, enfim, vou falar da minha marca, da minha empresa. Qual seria a dica mais importante para começar? Para começar, a gente vai num ponto que tem muito a ver com autoconhecimento, entra ali no branding, mas tem muito a ver com o que você trabalha na sua mentoria, que é o medo do julgamento. Eu acho que é o campeão, assim, de trava hoje, é o Sim. medo do julgamento. E normalmente esse medo do julgamento não é de pessoas desconhecidas, é de pessoas próximas. Pior ainda, de pessoas do seu círculo de trabalho. Então, é a primeira trava que você tem que o seu sonho e a sua vontade de construir
ela tem que ser maior do que o medo do julgamento. Porque a gente não tem nada a perder, no fundo, né? Precisamos, volto lá o que eu disse anteriormente, precisamos ser corajosas. E junto com essa ideia, também ser autêntica, ser verdadeira. Eu acho que muitas vezes a gente, nossa, mas vou falar de tal jeito porque funciona melhor, mas o seu grande diferencial está exatamente em ser você. Às vezes o jeitinho que você fala, a forma como você se comunica, ser você é o seu grande diferencial. Eu acredito muito nisso. Você falou duas coisas extremamente importantes: identidade e medo do julgamento. Por que as pessoas têm medo do julgamento? Porque não tem a identidade formada. E quando você não tem a identidade formada, você não sabe quem você qualquer crítica ou qualquer elogio, ou ele te. O elogio, ele coloca o seu ego lá em cima, ou a crítica, ela te derruba de uma maneira que você não consegue sair. Eu fui essa pessoa que morria de medo de fazer vídeos na internet. Eu lembro que o meu primeiro vídeo, Pri, eu fiz há 10 anos atrás. Nossa! Olha quanto tempo! E eu queria muito ir para o digital. Eu fazia vídeo. Gente, eu vou falar sobre relacionamento, sobre liderança, sobre gestão, sobre vendas, que era algo que eu já fazia, treinamentos, enfim. E eu me lembro que eu gravava os vídeos, mas eu nunca postava na internet, porque eu tinha medo de quê? Eu tinha medo do julgamento. E aí entra, e eu acho legal porque a gente se conectou por isso, porque a gente foi entendendo as mentorias e vendo que uma estava ligada à outra, que é quando eu não sei a minha identidade, quando eu não sei quem eu sou, eu me paraliso porque eu fico preocupada com o julgamento. Então, dentro da mentoria Destinadas, a gente trabalha muito crenças limitantes, porque as crenças também nos travam de uma maneira sobrenatural. A gente fala muito sobre identidade, saber quem você é. E dentro desse contexto, são alguns métodos, e às vezes a Pri fala, gente, eu preciso da identidade, da crença, porque senão a gente não consegue criar uma marca no digital, isso é muito importante. Estão relacionados, tudo. E eu me lembro que nessa gravação de vídeo, eu não postava, porque eu tinha muito medo do julgamento. E o medo do julgamento hoje, ele paralisa, eu acredito que mais de 90% das pessoas. Porque elas até têm um desejo. Elas querem fazer, elas têm um propósito, mas o medo do julgamento, ele trava. Você já passou por esse processo de ter medo do julgamento? Eu já contei algumas vezes essa história, mas quando eu comecei no digital, eu não tinha coragem de mudar a frase da minha bio. E o que é a frase da bio? Aquela frase que está ali no início do Instagram. Eu não tinha coragem de mudar, porque eu achava que todo mundo ia me julgar, porque eu tinha parado de estudar para concursos e aí, nossa, agora... Enfim, eu passei semanas para conseguir mudar a frase de uma bio, por medo do julgamento. E aí, certo dia, eu disse, não, hoje eu vou conseguir mudar. E aí, troquei a frase da bio. No final do dia, eu disse, o que aconteceu? Nada, gente. Não aconteceu nada. Tá todo mundo vivendo sua vida. E aí, você acha que tá todo mundo parado ali, olhando para o que você tá fazendo. E era uma trava minha, interna. Porque, de fato, nada mudou. E, a partir disso... Claro que a gente sempre tem medo, tem receio, mas a minha vontade de crescer e de realizar sonhos, eu sempre penso isso. Precisa ser maior do que o meu medo. Então, é isso que me faz. Todos os dias, desafios, estar aqui hoje. Mas é sobre isso. A gente precisa ser corajosa. Ser corajosa para fazer aquilo que faz o seu coração arder mais forte, faz o seu coração... palpitar de emoção. Eu costumo dizer muito, porque quando a gente para de fazer algo que a gente quer porque a gente tem um medo do julgamento, a gente deixa de viver a nossa vida, que é única. Nós não temos uma outra vida para viver, a gente só tem uma vida. E esse é um medo muito grande das pessoas de, nossa, e se eu errar? Aí entra o perfeccionista. Isso. Aquela pessoa que quer ou espera o momento perfeito para começar algo, que eu acho que não existe. Não existe. Porque quando você acha que tá tudo perfeito, pra mim, você começa a cair, porque você deixa de aperfeiçoar, de melhorar, de estudar. Então, é um processo que você está em construção frequentemente, constantemente. Então, o perfeito, ele nunca vai acontecer. Você nunca vai olhar pra algo e falar assim, ficou perfeito. Sempre vai olhar e falar, eu posso melhorar nesse ponto, eu posso melhorar aqui. Isso é um processo de evolução muito grande e de auto-feedback. Eu adoro fazer isso comigo. Porque eu sempre saio de um podcast, eu preciso melhorar isso, eu preciso evoluir aqui, eu preciso fazer outras perguntas. Isso fala muito sobre esse processo de evolução.
Então, esperar o momento certo para começar algo, ele nunca vai acontecer. A gente sempre começa e a gente melhora ao longo do caminho. Se eu pegar o meu vídeo 10 anos atrás e pegar o meu vídeo hoje, gente, é outra coisa. E quanto mais você faz, melhor você fica. Você teria uma dica? Eu tô só perguntando dica também, porque eu vou absorvendo, gente. Para quem quer fazer um vídeo na internet. Nunca Tô rindo porque fiz. você leu meus pensamentos, que me veio esse insight na cabeça. Eu falo para as minhas mentoradas e já falei algumas vezes nos stories. Grava E sai correndo. e sai correndo. O que é Não olha gravar e pra sair trás. correndo? É você gravar e simplesmente postar e ir melhorando com o Com o tempo. É o que tempo. você falou. Perfeito não vai estar nunca. Então, se você ficar assistindo, se você assistir 2, 3, 4, 5 vezes, você vai apagar. Vai Você achar algum apagar. defeito. Outra vai coisa apagar. também que faz muito, a gente grava ali o dia inteiro para postar nos stories e fala, não, vou deixar para postar mais tarde. Não vai posta. postar. Então, de fato, é você tentar ser um pouquinho menos perfeccionista, se julgar um pouquinho menos e simplesmente postar. Posta e sai correndo, que funciona. E você vai ver que nada vai mudar na sua vida, na vida das outras pessoas. Então, você saber, né, sobre o que você está falando, enfim, ter clareza sobre isso te ajuda a ter segurança, né, que também não é para sair lá falando qualquer coisa, mas você gravar e simplesmente fazer outra coisa. E assim você vai melhorando dia após dia, até que vai ter um dia que você vai estar sorrindo e as coisas vão ficando muito mais naturais. E faz parte de uma rotina, vira algo tão natural. Eu costumo dizer que a internet hoje, ela tem várias funções. A internet hoje, ela tem a possibilidade de te conectar com várias pessoas. Ela tem a possibilidade de você vender a sua marca pessoal. E ela tem a possibilidade também de ver coisas que às vezes não faz sentido, não agrega nada e tem público para todo mundo. E dentro desse público para todo mundo, eu acredito que o maior diferencial está naquilo que você disse que é ser autêntica. Você precisa seguir a sua essência, o seu padrão, a sua forma de falar, a sua forma de fazer, a sua forma de se comunicar. Eu adoro quando eu abro meu Instagram ali e vou conversando e vou falando como se eu estivesse tomando um café da tarde. Isso para mim é Sim. muito tranquilo. Não era anteriormente. Mas quanto mais a gente vai fazendo, quanto mais a gente vai se dispondo a fazer, melhor a gente vai ficando nesse processo. E quando a gente fala do brand, fala brand. Branding. Quando a gente fala do brand, que é esse posicionamento, essa identidade, posicionamento. Para as pessoas que não sabem o que significa o brand, que entra nesse posicionamento, e aí você tem uma mentoria muito especial também, a gente vai falar sobre ela, e você tem alguns passos para que você consiga trabalhar esse brand da melhor forma possível. Me fala para o público, fala para mim também sobre brand. Algumas pessoas têm dúvida, o que é? O que significa? O que eu posso esperar? Enfim, o que ele vai me ajudar? O que seria o brand? Então, muita gente acha que branding é somente a logo, somente a identidade visual, mas não é só isso. Você, Fran, é uma marca pessoal. A primeira coisa que eu preciso que cada um entenda é que você é uma marca pessoal. E se você vai usar isso de forma estratégica ou não, é escolha sua. Então, tá em suas mãos o ser estratégico ou não com a sua marca pessoal. Do mesmo jeito que existem empresas, marcas empresariais, nós somos marcas pessoais. E para trabalhar essa marca pessoal de maneira estratégica, a gente utiliza o branding, o branding, eu costumo dizer que tem vários braços. E aí entra identidade visual, entra imagem pessoal, entra posicionamento, entra a questão de valores, de crenças, de propósito. Então, tudo isso é trabalhado para que se encaixe, como eu falei anteriormente, né? Precisa ali fazer sentido, precisa tudo estar muito bem ali encaixado, para que a gente consiga trabalhar ao longo do tempo e você transforme todos esses detalhes em uma marca pessoal estratégica. Então, é você olhar para todos esses pontos e não se perder, né, em meio a, enfim, viralizações e seguir aquilo de acordo com o seu objetivo, porque também demanda tempo. Tá? Se alguém te vender o posicionamento em 24 horas, não é verdade. Porque eu costumo dizer que posicionamento é o que você faz diariamente. É uma decisão diária. Todos os dias você toma uma decisão. Exatamente. Tem muito a ver com constância. Sim, constância. Então, é uma das coisas que eu também falo bastante na mentoria,
o que você vai conseguir produzir ao longo do tempo que não seja pesado, né? Tem muito essa ideia de, nossa, eu já trabalho o dia inteiro e mais o Instagram. E eu costumo dizer que você precisa pensar no Instagram como algo bom, porque é uma oportunidade que você tá ali de Alcançar mostrar o seu muitas trabalho, de pessoas. alcançar pessoas em lugares que você não imagina, Sim, inimagináveis, sim. e algo totalmente ali acessível. Então, por que que aquilo seria algo Um ruim, peso. né? Não pode ser como um Sim. peso. É você pensar, nossa, eu tenho oportunidade mais um dia de estar mostrando sobre o meu trabalho, de estar fazendo pessoas, enfim, de outros lugares conhecer tudo que eu faço. E quando você também vira essa chave de que o digital é algo positivo, é algo bom, vai te ajudar a construir sua marca pessoal, vai te ajudar a conseguir a ganhar dinheiro, tudo fica mais leve. E você traz aquilo ali para sua rotina como algo importante mesmo e, e segue. A ideia da constância realmente é bem importante. Eu acho que é o desafio hoje da maioria das Desafio. pessoas é se manter constante. Às vezes faz um vídeo, depois fica 3 dias sem fazer, não posta nada, enfim. E essa constância na internet, no Instagram, ela é extremamente importante porque até o Instagram nos manda, né? Parabéns, você Você, postou todos os isso, dias, tem agora enfim. uma. Sim. E do ano passado para cá, o que mais mudou a minha chave nas redes sociais foi essa constância de postar todos os dias. Todos os dias você tem que estar lá, todos os dias você tem que postar. Não pode ser algo pesado, precisa ser algo leve, tem que ser algo que faz parte da sua rotina, entendendo Isso. que hoje a internet, o Instagram é uma ferramenta poderosíssima de mostrar o seu trabalho. De entrar no Instagram, eu entro no Instagram da Pri, eu vejo exatamente o que ela faz, porque aquilo que você comunica no seu Instagram é exatamente a Pri que está aqui na minha Sim. frente. Isso, claro, tem várias pessoas que vão se conectar com vários perfis. Eu gosto muito de me conectar com essa realidade, com pessoas que no Instagram elas têm um posicionamento e quando você conversa pessoalmente, quando você está olho a olho com a pessoa, você fala, gente, é exatamente a mesma pessoa. Porque tem muitas pessoas que Aquela ideia de criar um aquela ideia do personagem. personagem, eu não consigo me conectar com um personagem que não existe. De uma vida perfeita, de que tudo são flores, de que. Claro, o Instagram também não é o muro das lamentações que todo dia a gente vai colocar lá alguma coisa ruim, mas por trás disso existe um ser humano. Então, esse ser humano que Sim. consegue ser vulnerável, de mostrar os bastidores, o Sim. desafio. Enfim, ontem eu cheguei em casa e falei, gente, hoje meu dia, fiz um story. Falei, hoje meu dia foi tenso. E era segunda-feira, eu já estava Nossa. exausta. Eu falei, gente, eu já estou exausta. Isso, eu gosto de me conectar, porque eu poderia muito bem chegar lá e falar, nossa, hoje tá tudo muito perfeito, meu dia foi maravilhoso, eu rendi demais e tal. Isso faz com que eu me sinta mais verdadeira. Então, eu Verdadeiro. gosto muito de ser essa Fran, de mostrar a Fran do jeito que ela é, enfim. E eu acredito que muitas pessoas se perdem justamente nessa criação desse personagem. De no Instagram tentar ser uma coisa que não é, Na e a gente não verdade, não consegue é. se conectar. Eu não consigo me conectar, porque quando eu me conecto com a Pri profissional, eu também quero me conectar com a Pri pessoa. O que que a Pri tá fazendo? O que que Sim. a Pri tá comendo hoje? O que que ela fez? Isso é muito legal. E esse personagem não cola. Você acredita nisso também? Que esse personagem ele é temporário? Totalmente temporário. Eu costumo dizer que o digital ele precisa ser uma extensão do que você é na vida real. Essa ideia de criar um personagem, ela não acompanha o posicionamento, porque posicionamento tem a ver com constância, e esse personagem dificilmente você vai conseguir manter durante muito tempo. Vai ser algo que você vai fazer ali por algumas semanas e vai se perder. Então, a autenticidade, ser você, eu acredito que seja o grande diferencial que traz essa leveza, que ajuda a gente de fato a manter essa constância. E outra coisa também, as pessoas sentem o que é verdadeiro. A gente acha que não, que tá ali no digital, e Sente. aí você não sente. Tanto é que eu costumo falar que as mentoradas, quando chegam até mim, elas já vêm com a ideia do que eu defendo no meu Instagram. Uhum. Já procuram um posicionamento mais ético, mais verdadeiro. Então, de alguma maneira, eu tô conseguindo comunicar isso. Uhum. E as pessoas sentem. Não adianta você achar que não, esse personagem não, eu acredito muito.
Por exemplo, ontem você falou que estava cansada, enfim. Então é a Fran de verdade. Uhum. Então a gente sente que isso é verdadeiro. Agora, aquela, talvez uma Fran ali perfeita, as pessoas iam olhar e dizer, não, isso não Ela não existe. existe. E você não Ela não, consegue ela manter. não Você tá ali, às existe. vezes, com a cara de cansada e vai Sim. dizer, nossa, meu dia foi extraordinário. E às vezes você É, não bate, né? sim. E é uma responsabilidade muito grande, porque de alguma forma você está inspirando uma outra pessoa. Sim, Então, aquela mulher que chegou em casa e fala: gente, não é possível. A Fran tá linda, maravilhosa, com filtro, né? perfeita. Perfeita. E por que, que eu não consigo ser? Por que, que eu não consigo fazer? Mas não é a realidade. Então, quando eu falo algumas coisas e me coloco vulnerável, é para falar assim: eu também tô cansada. Eu também não acordo motivada todos os dias. Eu também treino num dia ruim. Tem dia que eu tô cansada. E tem Isso. dia que eu grito com os meus filhos. Às vezes você tá surtada ali. Tem esses momentos. Porque eu acredito que isso é uma responsabilidade muito grande da gente não criar essa vida perfeita, porque infelizmente muitas pessoas, elas olham para aquilo e elas vão seguir exatamente aquilo. E muitas ficam frustradas, porque às vezes olha aquela blogueira, olha aquela imagem pessoal, olha uma vida Perfeita. perfeita, e aí quer seguir uma vida que às vezes não existe e acaba se frustrando. Então, quando eu vou na rede social falar alguma coisa, existe uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que eu vou comunicar, Sim, sobre aquilo que eu vou falar, porque eu sei que de alguma maneira, nem que seja uma pessoa, vai ela vai impactar. ser impactada de alguma forma. E se todos nós entendêssemos a responsabilidade que nós temos, porque quando eu pego uma câmera eu alcanço muitas pessoas, a gente teria mais ética, que você fala muito sobre ter a ética, falar com ética, se posicionar com ética. Eu vejo muito a Pri fazendo isso. E hoje você tem esse trabalho muito voltado para médicas. Quando a gente fala de Sim. médica, entra na. Acho que é mais É, profunda ainda a questão da ética, enfim. sim. E por que que você começou esse trabalho voltado para esse público, para médicas? Então, no início, na verdade, foi algo que aconteceu naturalmente. Eu tenho uma irmã que é médica, eu tenho uma cunhada também, e comecei a trabalhar com elas e as coisas foram acontecendo. E, de fato, os médicos têm regras jurídicas a serem seguidas dentro do digital. Olha, eu não sabia. Tem, e muitas, muitas Que regras. legal. E quando eu pensei no meu trabalho, eu pensei em unir tudo isso. Porque, querendo ou não, eu tenho essa bagagem do jurídico, juntamente com branding e posicionamento digital, eu consegui unir todas essas coisas, no sentido de trazer um posicionamento ético e estratégico para médicas. Então, para elas, não é simplesmente estar no digital, elas precisam estar no digital dentro das normas de publicidade médica. Então, tem várias coisas que acontecem ali, que a gente vê no dia a dia, que é preciso ter cuidado, porque não vale a pena, por um post, responder processo, ter problemas ali com CRM. Então, é algo que eu costumo dizer que eu sou chata. Mas sabe o que eu Sou acho bem legal? chata. Porque você falando, eu não sabia Não? que tinha, né, que É. seguir padrões na medicina. E eu acho que fala muito da profissional que você é, porque não necessariamente você teria que seguir essa linha. Você poderia fazer a mentoria para médicas e aí falar, às vezes, o que a internet quer ver e divulgar isso sem ter esse Sim. cuidado. Então, quando você fala assim, eu juntei a advocacia com essa mentoria e eu sei exatamente o que a gente pode ou não publicar, porque pode ter um processo, né? Enfim, pode ter algo que vá prejudicar essa profissional. Isso fala sobre um cuidado que eu acredito que poucas pessoas, vão ter, porque hoje a gente tem vários tipos de mentorias, enfim. E eu, quando você falou, e de fato eu não sabia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: meu Deus, é um cuidado com a mentorada, de além de tudo, olha que cuidado quando eu falo, né, quando a Pri fala sobre isso, que existe algumas normas que precisam ser seguidas. Então, antes eu vou te falar sobre as normas, o que você pode postar, o que você vai falar, para que você não tenha um processo, para que você não complique a sua vida profissional, porque você constrói lá 10, 15, 20 anos de carreira e um post você destrói tudo. E o Um segundo. médico, marca pessoal, né, pessoa física, é responsável por tudo que ele posta. Então, muitas vezes, contrata agência de marketing Uhum. e posta qualquer Eu acho que coisa muitas e não não sabem é sobre isso. isso, e não é bem assim. Sim. Porque se aconteceu algo, juridicamente falando, o responsável é o médico, pessoa física. Uhum. Então, precisa ser bastante cuidadoso. Além do que médicos, né, eles, enfim, todas as profissões, mas eu sou bastante cuidadosa porque são histórias de vida, né, no Uma sentido de não uma carreira. carreira inteira Sim. ali. Então, vale a pena correr o risco de fazer um post para ter um problema nesse sentido?
Então é algo que precisa sim estar sempre verificando e é bastante importante. Você já disse não para alguém que às vezes queria ir para esse lado mais vou causar Várias polêmica, vezes, eu vou viralizar, eu vou causar polêmica e você demitiu esse várias cliente? vezes. Muitas vezes as próprias mentoradas acham ruim. Uhum. Tem, regras, por exemplo, postar fotos com pacientes, não pode. Mas Então é se ele der proibido. uma autorização pode? Também não pode? Não, o médico não pode postar no perfil dele nada com o paciente, nem que mostre até partes do paciente. Uhum. Nem com autorização do paciente, Não, não nem com pode? autorização. Aham. Exatamente. Então, nossa, Pri, mas a foto ficou muito legal. A pessoa tem uma história ali com a Uhum. médica, ela quer contar. Então, é algo que às vezes elas ficam ali chateadas, mas entendem que não vale a pena ali correr esse risco. Uhum. Então, tem uma série ali de regras jurídicas que precisam ser seguidas. E normalmente elas ficam chateadas, mas não, tá bom, não vou correr esse risco, não. Aí Então, eu entendem. prefiro ir para esse lado do Uhum. que colocar, enfim, em algum perigo no sentido jurídico. E aí você vai trabalhando mais essa marca pessoal, esse posicionamento que a pessoa faz, a estratégia que ela usa. Então, a marca pessoal, temos sim que ser autênticas, verdadeiras, mas por que não gerir e usar tudo isso de maneira estratégica, certo? Por exemplo, ao estar no digital, ao estar aqui hoje no podcast, eu pensei no que eu queria transmitir, na Uhum. forma que eu me vesti, questão de imagem pessoal. Falei, não, o que é que eu quero transmitir? Então, algo que você pode pensar ali quando você vai produzir o seu conteúdo. Seu público é masculino, feminino, qual é a idade? Como que você vai se comunicar com aquela pessoa? Às vezes você está se comunicando de uma maneira muito difícil, falando difícil, e seu público são idosos, eles não Sim. estão entendendo. Ou enfim, é uma série de detalhes que você consegue unir quem você é com autenticidade à estratégia de fato aí construir uma marca pessoal, nesse sentido. Sim. E aí, o que é muito importante, e eu fiz esse trabalho de conhecer o meu público. Sim. Porque antes eu queria só falar. E aí eu ia alcançando vários tipos de pessoas. E quando eu fui fazer um estudo do meu Instagram, eu percebi que 75% do meu público eram homens. Hum, E eu falava assim: meu Deus, mas eu não quero 75% de um público homem, porque eu quero falar para mulheres. Só que eu ia misturando muitas coisas, ia falando sobre muitas coisas. E aí eu me lembro que o meu marketing na época falou assim: Fran, você precisa direcionar o seu público. E para mim isso não entrava na minha cabeça. Eu falava: eu não vou direcionar, eu quero falar para todo mundo. Fran, mas quando você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. E eu falava: tá bom, eu quero falar com mulheres. Aí, tá, então seleciona o perfil, qual é a idade que você quer falar. E quando eu fui fazer um levantamento do meu Instagram, eu percebi que o meu público feminino, ele flutuava bem entre 18 e 65 anos. bem amplo. Era bem amplo. E eu falava: gente, que loucura. E aí eu fui fazendo um funil. E eu falei: eu não quero 75% de um De público homens. masculino, eu quero um público feminino, porque a mentoria Destinadas ela está voltada para isso. E eu comecei a me comunicar para esse público feminino. E aí, depois de um tempo, alguns meses, o meu Instagram hoje ele é 85% feminino, 15% o público masculino. Então, conhecer o seu público é extremamente importante, que a gente entra naquela linha. Primeiro, eu quero falar para quem? Quem é o meu público? O que eu quero comunicar? Qual é a mensagem que eu quero comunicar? O que eu vou falar? Vou falar sobre casamento, eu vou falar sobre relacionamento, eu vou falar sobre filhos, eu vou falar sobre liderança. Então, você construir uma identidade, claro, na sua essência, na sua Isso. autenticidade, na sua verdade, mas você entender o público que você quer falar. Isso não entrava na minha cabeça, e depois que eu fui entendendo que era importante a gente fazer esse planejamento e estruturar para quem eu quero falar, eu consegui mudar esse jogo que foi muito importante. Você também encontra, às vezes, nas suas mentorias, pessoas que têm, às vezes, essa dificuldade de tá bom, então eu preciso selecionar um público, eu vou Sim. falar para um público X, que é uma ferramenta. É o grande trabalho do branding. Sim. E a linguagem, a maneira que a gente fala, como a gente se comunica, objetivos, todos esses detalhes são muito importantes. E até falando um pouquinho até da identidade visual, por exemplo. As cores que você utiliza ali, se o público é masculino, se o público é feminino.
Então você tem esse poder de ser intencional em tudo que você faz, né, como marca pessoal. Então são todos esses detalhes que você fala, ou juntamente com tudo que eu disse, que é a identidade visual, a imagem, valores, propósitos, objetivos, você juntar tudo isso e transformar numa marca pessoal estratégica. A grande ideia do branding é exatamente essa. Você acredita que tem um tempo, Pri, para você conseguir, eh, caminhar já de uma forma que isso já vire uma rotina e você já entenda? Você acredita que tem um tempo, assim, que não, agora eu já consigo fazer isso e isso ficou muito natural no meu dia a dia? Ou é muito pessoal? Cada pessoa tem um tempo, de maturação, de entendimento da ferramenta, da postagem, da constância. Qual que você acredita que tem um tempo para rodar perfeito, assim? Eu Não acredito perfeito, que de uma forma que seja constante? eu acredito que isso é muito pessoal. Aham. Porque tem pessoas que têm a trava, às vezes, lá atrás, Uhum. no nas Crenças, nas nas crenças, identidade. tem outras que já têm medo do julgamento, enfim, tem vários detalhes que faz com que a pessoa consiga ou não, num tempo menor ou não, esse posicionamento. Mas algo que é muito importante ter para que funcione é dedicação. A Diária. dedicação diária. Uhum. Se é algo que você não, vou levar ali no mais ou menos, não é minha prioridade, de fato não vai funcionar. Precisa ser, sim, parte do seu negócio, da sua marca, ser prioridade para que funcione. Porque é difícil, como você falou, o dia a dia é muito corrido, Uhum. família, muitas vezes filho. E aí, como eu vou encaixar o digital aqui? Mas se você colocar o digital também como prioridade, você consegue encaixar. Mas se ele não for prioridade, vai ser mais uma coisa ali no dia a dia que, se der, você faz, se não der, você não faz. Então você não consegue ter essa constância que é tão importante no posicionamento digital. Eu acho que quando a gente quebra a questão do julgamento e desse perfeccionismo, a gente consegue fazer mais rápido. Às vezes você pega o celular em 5 minutos, 2 minutos, em 1 minuto você Sim. faz um vídeo, e às vezes você fica ali uma semana para fazer um único vídeo e você não Que consegue fazer. Eu acredito muito, se você me corrija se estiver errada, que essa constância, ela está muito relacionada a saber quem eu sou, minha identidade, quebrei crenças, enfim, e não ter o medo do julgamento, porque fica tão natural depois, que às vezes um vídeo que você ficava ali 1 hora, 2 horas, vou postar, não vou postar, vou editar, não vou editar, eu preciso melhorar a luz, eu preciso fazer isso. Às vezes você pega aqui, num minuto, fez um vídeo e já parte para outra, já fica muito natural. Eu acredito muito que esse trabalho de constância e de fazer frequentemente, eu já estou nesse vai nível te acima. tornando cada vez melhor. Exatamente. E eu posso até estar enganada, mas eu tenho certeza que muitas das mulheres que, enfim, vão estar assistindo esse podcast, tem algum videozinho que gravou ali sozinha, tentando fazer no celular e que nunca postou. Então, às vezes, é ele para destravar. Posta, sai correndo e todos os dias você vai ali devagarzinho, Pouquinho. porque perfeito a gente nunca vai ser. Uhum. Outra coisa que acontece muito é querer inventar a roda, né? Querer assim, nossa, Algo vou extraordinário. fazer algo extraordinário ou algo igual fulana fez. Muitas vezes o que vai te diferenciar é você falar ali do seu jeito e ir fazendo isso constantemente. Então, essa coisa de querer, às vezes, inventar roda e fazer posts muito diferentes, vídeos muito diferentes, é que muitas vezes pode estar te travando. Então, volta ali para o básico bem feito. Que o básico bem feito, ele funciona. Você acredita que tem uma regra, Pri, de quantos stories por dia, quantos reels, quantos posts? Eu tenho um cronograma de postagem, então eu sei quantos reels eu vou postar, quantos posts. Os stories eu pego ali, eu gosto de contar meu dia a dia, eu gosto de contar o que está acontecendo, os bastidores, enfim. Mas você acredita que tem uma regra de postagem? Tem que ser tantos reels, tantos stories, ou não? O ideal é poste todos os dias. Eu acredito que depende muito do seu objetivo e da construção da sua marca pessoal. Uhum. Então, é preciso que você vá estudando, identificando ao longo do tempo o que funciona para você, o que funciona para sua audiência, quais os horários que a sua audiência está mais no Instagram. Muitas vezes a gente tem aqueles posts, né? Poste tal hora, tal hora e tal hora. Às vezes, seu público-alvo são mães
que têm filhos pequenos. Então, normalmente, elas estão ali olhando o Instagram à noite, quando o filho dorme. E aí você olha o horário perfeito, 8 da manhã. 8 da manhã, a sua audiência talvez não esteja ali. Então, é algo muito pessoal. Eu não acredito que esses horários fixos funcionem. Você precisa saber quando sua audiência está mais presente no Instagram. Esse é o seu melhor horário para postar. E como você vê isso? Através dos insights ali mesmo no Instagram. Sim. Tem O os público que horários, você os dias, alcança. isso. E aí você vê direitinho, nossa, tal hora as pessoas estão me assistindo mais, estou chegando em mais homens, mais mulheres, isso ali é o básico. E você vai medindo de acordo com a sua marca pessoal, não do outro. E o próprio Não... Instagram, ele já te dá um norte daquilo que foi super legal, daquilo que teve uma Sim, visualização. Ele te dá dicas também. Então, hoje, só não vai fazer quem não quer. Porque você tem todas as ferramentas. No próprio Instagram, ele já te dá um direcionamento daquilo que você precisa seguir, o que foi muito bom, o que foi muito relevante, o que seu público gostou. Quantas pessoas pularam o seu vídeo? Qual foi o percentual de isso. pessoas que pulou e falou, então, esse aqui já não foi tão legal, esse aqui já foi muito bom. E comunicar com aquilo que o seu público quer ouvir de você. Porque É o verdade. público da Pri quer ouvir a Pri falando sobre a mentoria, sobre a rotina, sobre esse posicionamento para médicas. Quando olha para a Fran, tem uma outra mensagem. E isso é muito importante, essa construção dessa identidade dentro do Instagram, que vai refletir exatamente a marca pessoal. Qual é a sua marca? Qual é a marca que você quer deixar no mundo? Eu vou te fazer essa pergunta. Mas antes eu quero compartilhar com você um insight que é bem legal. Eu tenho alguns costumes que fazem parte da minha rotina e que para mim a gente faz toda a diferença. É uma super dica que eu vou dar para quem está nos assistindo. Você tinha falado da vestimenta, você falou a Sim. vestimenta é muito importante. Aquilo que você demonstra no Instagram precisa coincidir com aquilo que você demonstra na sua vida pessoal. Então, a vestimenta para mim, ela fala antes de qualquer palavra. E sempre que eu vou sair de casa, eu visto uma roupa, eu olho para o espelho e eu faço uma pergunta para mim mesma. Qual a mensagem eu quero transmitir com a roupa que eu estou usando hoje? É automático. É como se tivesse uma outra pessoa, assim, automaticamente já vem e Você me já faz... internalizou. Já está aqui, já faz parte da minha rotina. De olhar para o espelho e falar, qual é a mensagem? O que eu estou comunicando? O que eu estou comunicando? E algo tão natural, eu acho que tudo que você faz frequentemente, constantemente, já faz parte da sua vida que você nem percebe. Então, quando eu coloco uma roupa, aí eu já penso, qual é a mensagem que eu quero transmitir com essa roupa? E nas redes sociais, eu também faço a mesma coisa. E é super importante, Super porque a importante. maneira como você se apresenta, como você grava um vídeo, como você aparece ali nos stories, você está comunicando a todo momento. Então, está nas suas mãos ser estratégico. Então, quem é meu público-alvo? Eu estou comunicando isso que eu quero hoje, eu vou falar sobre tal assunto. Então, pensa ali no dia a dia, Faz igual um depois filtro. internaliza, Sim, faz parte da sua rotina faz parte da mesmo. rotina. E você internaliza aquilo e todos os dias ali a forma como você se veste, eu acho que ajuda muito nessa comunicação, principalmente nas redes sociais, Sim. porque é algo muito visual. Muito visual. Né? Então, as pessoas entram ali, em 3 segundos, elas têm uma percepção de valor sobre você. Entrou no seu Instagram imediatamente. Então, o que é que chama atenção ali? A forma se seu Instagram está ou não organizado, como você se veste, como você fala. Então, tudo isso, a pessoa entra e muitas vezes, nossa, pelo que ela vê, ela gostei dela, não gostei, é uma boa profissional, não é, Sim. cobra caro, não cobra. Então, o trabalho do posicionamento é também esse, de estar alinhado a marca pessoal, de estar tudo muito bem alinhado com o que você cobra, enfim, todos esses fatores, eles precisam estar aqui. Se tiver, assim, desalinhado, as pessoas percebem e você não consegue, de fato, ali chegar no objetivo que você deseja. E entra nessa percepção de valor que é importante, que é aquele casamento que você disse. Às vezes o meu Instagram, ele tá entregando muito, ele tá comunicando muito, tem muito valor, gera muito valor, mas quando eu estou diante da pessoa, eu falo, meu Deus, não comunica a mesma coisa. E hoje a gente está nessa era da inteligência artificial muito forte. E eu acredito que o grande diferencial das pessoas dessa marca, dessa construção de marca pessoal é, de fato, ir um pouco na contramão disso tudo e mostrar ali verdade e autenticidade. Porque tá parecendo que tá tudo muito igual, né? Todo mundo vai lá todo e mundo quer repetir o que todo mundo tá fazendo. Isso, Ai, deu certo, deixa eu fazer, deixa eu copiar. Faço ali do mesmo jeito. E eu acredito que o que vai na contramão, que é ser verdadeiro, ser autêntica,
é o seu grande diferencial. Passa, né, essas viralizações, os vídeos engraçados, enfim, chega um momento que não tá acontecendo mais. Mas aquele É, vídeo que você fez, ele continua e fica ali. repercutindo por muito tempo. Então, a Fran tem um estilo, acho que cada pessoa vai seguir um estilo, um padrão, mas eu sou muito conservadora em relação a isso, ao que eu quero comunicar. Então, quando eu vou postar algo, a mesma pergunta que eu faço com a minha vestimenta, eu também faço nos meus posts. Qual é a mensagem que eu quero transmitir? O que, que eu quero falar com esse Reels? O que, que eu quero falar com esse post? O que, que eu quero falar com essa mensagem? Isso é muito importante também, porque a comunicação, ela tá acontecendo a todo instante. E eu me pergunto muito, quando eu faço um post, normalmente eu deixo os meus posts programados, mas antes de postar, porque eu era aquela assim, pensei, escrevi e postei. E depois eu voltava e falava, meu Deus, eu falei algo que eu não deveria ter falado, eu comuniquei algo que eu não gostaria de ter comunicado, porque muito para ontem eu vou, faço o post, escrevo lá e coloco a frase, pá, uma paulada, né, na cabeça de alguém, um tapa na cara de alguém. E eu falava, meu Deus, mas não é isso. Então, eu tive que controlar essa. Eu tive que ter inteligência emocional também, porque eu acho que fala muito sobre isso. Porque, Sim. nossa, eu tô com raiva, eu pego o Instagram e vou falar um monte de coisa. Nossa, eu tô chorando, vou pegar o Instagram. Então, ter esse controle também emocional é muito importante. O que, que eu comecei a fazer? Primeiro, fazer essa pergunta sobre algo. Vou falar sobre relacionamento, por exemplo. Eu gosto de escrever, comentei com você, eu gosto de escrever os meus posts, eu gosto de escrever o texto. E eu sempre me pergunto antes: essa mensagem vai ser positiva? Vai impactar de forma positiva alguém? Aí eu vou lá e coloco. Para não ter aquele arrependimento de postei, voltei e falei: E a questão isso. do Instagram ali profissional, a partir do momento que você começa a se posicionar profissionalmente, o cuidado ele aumenta, né? Você precisa sim ter cuidado com o que posta, com o que escreve, como você vai impactar, como você não vai. Porque não é simplesmente a sua rede social pessoal. Então, muitas vezes me perguntam, nossa, Pri, mas aí eu vou ter que ter mais cuidado. Sim, vai. Tá? É algo que Uma não tem como responsabilidade. a gente fugir disso, né? A sociedade, ela julga ali o tempo inteiro. E nós estamos, querendo ou não, ali a nossa vitrine. Então, sempre se perguntar: estou sendo estratégico? Isso vai somar para que eu chegue ao meu objetivo? Isso tem a ver com o meu posicionamento, com o que eu sou? Né? O que eu estou falando está condizente com o que eu quero transmitir? Então, são perguntas básicas, mas que faz muita diferença, ainda mais nesse boom de, enfim, 1000 posts, 1000 ideias, faz esse post que viraliza, faz, enfim, mas do que de fato vai fazer sentido para você. Eu acho que Exatamente. esse é o grande Diferencial. diferencial. Pri, vou fazer algumas perguntas agora para você, um Tá. bate-bola bem legal. Quando eu olho para a Pri, e a Pri tem uma metodologia muito especial que é voar, certo? Voar. Que é muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como surgiu, eu sei que você já tem uma metodologia, enfim, mas você criou algo recente agora, Sim. que vai impactar muitas vidas também. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa metodologia, qual é o seu propósito, o que que você espera alcançar, enfim. Hoje, as redes sociais, elas mudaram muito e mudaram muito rápido. Uhum. Eu sinto que o mercado está cada vez mais autêntico, né? Vídeos menos produzidos, eles estão em alta. Então, eu senti essa necessidade de mudar a minha mentoria e também de estruturar em um método. Porque eu juntava muita coisa, mas eu sentia que tinha talvez pontas soltas. Uhum. Então, eu estruturei em um método. Então, a gente trabalha ali primeiro marca pessoal, trabalha branding. Dentro do branding, identidade visual, imagem pessoal. Depois vai para posicionamento, para depois de fato ir para o digital. Então, é uma construção. Como eu te disse, o que você trabalha na sua mentoria vem antes de tudo isso que eu Uhum. trabalho na minha. Porque se você muitas vezes tem uma crença ou algo que te paralisa ali atrás, nada do que eu fizer aqui vai Vai para romper, frente. sim, vai travar em algum momento. Quando a gente conversou, eu falei, Fran, o que Sim. você trabalha é exatamente juntando o que você trabalha com o que eu faço depois, eu acredito que é um caminho aí de muito sucesso, Uhum. digamos assim, que muitas vezes trava ali. Mas a mentoria, de fato, trabalhar, te tirar ali do zero, pegar na sua mão e te posicionar estrategicamente.
de maneira que seja leve, que seja autêntica, que seja ética e Responsável. responsável. Então, são valores que eu não abro mão. E que bom que quando as mentoradas chegam até mim, já vem com essa ideia. Nossa, Priscila, realmente eu quero algo ético, algo nesse sentido. E algo também muito forte no meu trabalho é a identidade visual. E eu costumo dizer que a identidade visual não é só a identidade por si só. Eu trabalho muito ela junto com o branding. Então, junto com a identidade visual, tem a sua história, tem você. Então, você precisa gostar, precisa fazer sentido. E quando a gente une todos esses pontos de contato, você se sente pertencente à sua marca pessoal. E aquilo te faz gostar, te faz, enfim, entrar no processo para que seja prazeroso. Eu acho que o grande diferencial disso tudo é que seja leve, que seja bom. Uhum. E em relação a propósito, de fato, é transformar mulheres, tá? Fazer com que elas entendam que elas precisam e elas podem ocupar o seu espaço ali no mundo, não só no digital, né, mas no mundo. Porque o grande problema não são profissionais antiéticos no digital, mas profissionais éticos que não estão ocupando o seu espaço Por no medo. mundo, muitas vezes por medo ou medo do julgamento. Então, esse espaço ele precisa ser preenchido por você, por, enfim, mulheres aí extraordinárias. Gente, incrível. E eu quero saber, é só para médicas? Você não vai abrir assim para outras pessoas? Só médica? A Pri me deu uma aula que eu falei, Pri, eu quero que você olhe o meu Instagram e me fala o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar no meu Instagram. Acaba que o Instagram ali meio que faz parte do processo, mas acaba sendo a ponta do iceberg, mas também a continuidade, mas tem muita coisa antes. Sim. E aí, quando você entende esse processo, aquele dia na palestra, a Ju, acho que fez essa pergunta. Sim. Muitas vezes, Pri, eu me sinto ali postando solto. Parece que não sou eu. E aí, volta. Você vai ver ali atrás. Faltou ali isso. Por que eu estou fazendo isso? Objetivo, valores, enfim. Todo esse processo que te deixa ali segura para continuar e seguir. Eu acho que é de uma grandeza muito grande quando você entende que não é só o brand. Que antes disso tem vários outros processos que travam as pessoas. A crença, a identidade, o medo do julgamento. Porque você pode fazer um trabalho belíssimo, seu trabalho é belíssimo, só que se eu não tiro essas algemas, tiro essas âncoras da vida dessas pessoas, elas não vão conseguir romper em nada, absolutamente nada. Porque o que mais limita as pessoas hoje? Crença, falta de identidade, falta de propósito, ficar perdida. Não, eu quero me posicionar. E aí, se você entra... Não, então vem cá, vou te ensinar a se posicionar. Não é um trabalho que vai ser constante, porque em algum momento essa pessoa vai travar. Se ela está travando, por que ela está travando? Então, quando você tem uma metodologia e uma mentoria que trabalha todas as etapas dessa pessoa, a gente fala muito sobre essa constância de entender algo, quebrar barreiras, quebrar limites e seguir algo que vai se tornar muito natural. E eu achei genial. Porque hoje a gente encontra, uma mentoria só na área de marketing. Tá ok, tá tudo bem. Mas às vezes eu chego nessa mentoria no marketing e eu travo. Por que eu travei? Por que aconteceu? Lá atrás, o medo do julgamento, enfim. Então, isso é muito importante de você... o trabalho que você faz é do zero, pegar essa pessoa do zero, desenvolver essa pessoa, mostrar que é possível, que ela é corajosa, que ela vai conseguir, e depois você estruturando isso tudo dentro do digital, dentro do Instagram e trazendo essa mensagem. Sobre marca pessoal, então tem muitas nuances ali, mas falando sobre a marca pessoal, qual a marca a Pri quer deixar no mundo hoje? Aí a gente fala muito sobre propósito. Eu, de fato, desejo que você tenha coragem, que você seja corajosa para ocupar de fato o seu lugar no mundo, não só no digital, mas no mundo. Eu acredito que nós precisamos ser corajosas. É sobre isso. E eu estou diante de uma mulher muito corajosa.
De uma história Vai e volta. linda, de uma conexão. Eu falei, eu vou falar sobre isso porque foi muito especial. E a Pri estar aqui hoje foi de uma conexão Foi. muito verdadeira. E eu sempre digo, tem pessoas que vêm para sugar e tem pessoas que vêm para Pra somar. somar. E quando a gente lida com pessoas há muitos anos, faz análise comportamental, enfim, a gente entende quais são as pessoas que vêm para somar, que vêm para agregar e as pessoas que vêm só para sugar da gente. E eu contei a história para a Pri anteontem, mandei um áudio para a Pri e falei, Pri, deixa eu te contar algo muito bacana que Foi. aconteceu. E a Pri ficou muito emocionada. E eu sempre falo, as pessoas que estão aqui são pessoas que têm o mesmo propósito que a Fran, que têm a mesma visão da Fran, que têm o mesmo coração, o mesmo desejo de transformar outras vidas. E eu conheci a Pri em um evento na Na Boritec. Boritec. Eu estava palestrando para algumas mulheres, falando sobre mentalidade, o poder da mentalidade, enfim, foi acho que 1 hora ali, 40 Foi. minutos de palestra. E quando finalizou, a Pri veio sedenta conversar comigo. E foi uma troca, assim, amor à primeira vista. Foi. E a gente ficou conversando. E eu senti uma paz tão grande conversando com a Pri. E eu falei, gente, que conversa prazerosa, que momento gostoso, que momento especial. E aí nós trocamos Instagram, Foi. começamos a nos seguir, enfim. E todo mês, um mês de antecedência, eu e a Mábia, a gente senta aqui nessa mesa e a gente começa a falar sobre as pessoas que nós vamos convidar para o podcast. Eu sempre falo, Mábia, tem que ter o mesmo propósito, tem que ter a mesma visão, né? Enfim, eu quero seguir desta forma. Eu quero mulheres que sentem aqui, que tenham propósito, que tenham intensidade, que sejam verdadeiras, que sejam genuínas. Mulheres que querem transbordar, mulheres que não querem guardar conhecimento só para elas, muito pelo contrário. Sim. Aquilo que eu sei, eu vou multiplicar, eu vou falar. E esse podcast é exatamente para isso, para que essas mulheres estejam aqui tendo voz para falar para outras mulheres, para falar assim, ó, eu consegui, eu sou corajosa, Sim. você também é corajosa. E nós estávamos estruturando quem seriam as mulheres que estariam no próximo podcast. E eu falei assim, Mábia, eu conheci uma mulher incrível, a Pri. Olha. Aí a Mábia, ela é muito simpática, e não sei o quê. Eu falei, gente, ela é muito simpática. A gente tem uma conexão muito bacana. Só que a gente ainda não teve esse momento de conversar, enfim. Mas põe o nome da Pri na nossa agenda, porque a gente ainda vai fazer um podcast com a Pri, eu quero convidar ela, enfim. Gente, eu não vou perguntar para a Mábia deve lembrar. Se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia a mensagem da Pri. Acho que foi no mesmo dia, né? No mesmo dia. Não é possível. Tomar um café. Ela me contou e eu arrepiei. Eu Sim. falei, gente, como E nós assim? estávamos aqui com o Instagram aberto, né, Mábia? E não foi Com logo as depois, né? pessoas. Demorou uns dias, assim, pra eu te mandar a mensagem, eu acho. Depois da Bodytech? Depois do da evento? Bodytech, sim. E acho que foi uma semana. Demorou. Não, foi teve quase uns um mês, dias. foi uns dias. E aí eu falei, põe a Pri, que eu quero fazer um podcast com a Pri, porque eu tive uma conexão com ela, foi muito especial, ela é uma mulher muito especial. E aí, beleza, a gente fechou a agenda ali, né, Mábia? Passou alguns minutos, meu Instagram. Quando eu olhei, eu falei, Mábia, você não vai acreditar. Não é possível. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, olha quem me mandou uma mensagem no Instagram. Gente. E era a Pri me convidando para tomar um café. Ela, Fran, vamos tomar um café? E eu falei, Mábia, eu vou lá tomar um café com a Pri. Eu acredito que vai ser muito especial. E a gente vai convidar ela pro podcast. E eu tenho certeza que vai ser um momento incrível. Eu contei isso para você essa semana. E foi... Eu não acredito assim que foi uma coincidência. Acho que Deus vai unir propósito, Deus vai unir pessoas. Eu aprendo muito com você. E no dia que a gente tomou um café, nós ficamos ali, acho que 1 hora, conversando e trocando ideias e falando da mentoria. A Pri contando a mentoria dela e eu contando a minha mentoria. E a conversa foi indo. E parecia que a gente já se conhecia há muitos anos. E foi uma troca muito especial. E eu tenho certeza que foi uma conexão, foi uma soma, porque você somou muito na minha vida naquele dia. E eu saí com vários insights, sem medo nenhum de falar, faz isso, olha, coloque isso na sua mentoria. E a Pri também falando, Foi, do mesmo jeito. Parecia mesmo que a gente dia. já se conhecia, porque foi troca boa mesmo. E ser generosa em compartilhar o que dá certo e não ter medo de falar, faz isso que vai dar certo. E essa troca aconteceu genuinamente das duas. E eu lembro que a gente saiu e mandou áudio. Olha, você pode colocar isso na sua mentoria? Também coloque isso. Olha, faz isso, não sei o quê. E foi muito especial. Então, você está aqui nesse dia de hoje porque você é uma mulher especial. Você é uma mulher que tem um propósito grande. Você é genuína. E é tão bom quando a gente encontra mulheres genuínas na nossa vida. Porque, infelizmente, a gente ainda vive um mundo de mulheres que competem, mulheres que julgam muito.
quando a gente encontra mulheres genuínas, que têm o mesmo propósito, que têm a visão de crescimento e que não tem medo de compartilhar crescimento, gente, eu digo, uma mulher sozinha, ela vence um jogo. Mulheres juntas, elas ganham campeonatos. E eu acredito que a nossa história não é só aqui, que a gente tem muito para contribuir, para aprender uma com a outra. E foi uma honra gigantesca. Meu Deus, eu aprendi muito, assim, uma honra, Pri. Meu Deus, é aquela conexão muito especial. E eu quero que você faça parte da minha vida, eu quero que você esteja comigo aqui. A Pri fez uma mentoria, convidei ela para fazer uma mentoria aqui, dar uma palestra para as minhas mentoradas, e foi um momento muito, muito especial. Eu tenho certeza que essa conexão, ela ainda vai acontecer por muitos e muitos anos. E foi uma tarde, assim, maravilhosa. Você é uma mulher muito especial. Que mensagem linda! Fran, realmente, a conexão foi desde do primeiro encontro ali Sim. na Bodytech. Eu senti algo muito bom vindo de você. E às vezes não acontece nessa Sim. de energia mesmo, de se conectar. E eu falei, gente, vou mandar uma mensagem para a Fran. E você me recebeu ali com tanto amor, com tanto carinho. E foi tão bom ter com quem conversar. A gente trocou sobre mentorias, Sim. enfim, sempre naquele lugar de troca De mesmo. troca, de Foi para aprendizado. alguns assuntos que muitas vezes temos tanto medo de falar com outras mulheres, porque, nossa, mas a sua tá melhor que a minha, e não teve isso em momento nenhum. Foi uma troca muito boa. E hoje eu estou aqui, muito honrada com o convite. Fiquei muito feliz quando você me ligou, porque, de fato, participar de algo com tanto amor, com tanto propósito, com tanto carinho, é o que faz sentido para mim também. E estou muito feliz, muito mesmo. Acredito que é só o começo. Amém. É só o começo. É só o começo. Muita coisa ainda Muita- está por vir. Muita coisa está por vir. Não é o último podcast. Quero convidar a Pri para Não. estar aqui em outros momentos também, em outros eventos. Quero que ela faça parte de tudo, porque a gente precisa se inspirar em mulheres corajosas, mulheres que transbordem na vida de outras mulheres. E a Pri Sim. é uma dessa mulher, com certeza. E nós temos um presente muito especial para É? você. E eu fui orientada a entregar esse presente no podcast. Ai, que bom! E é um presente muitíssimo especial, que a gente sempre fala sobre experiência. E eu quero que esse dia fique marcado na sua vida. Que linda! Por muito tempo. Nós preparamos com muito amor e muito carinho para você. Que lindo! Uma surpresa muito especial. Espero que você goste. Vamos lá. Já sei que vem coisa boa, né, gente? Meu Deus, quanto carinho! Muito obrigada por fazer parte do podcast Destinadas. Sua história, sua coragem, tudo que você compartilhou, certamente irão inspirar e transformar a vida de muitas mulheres. Somos gratos por você acreditar no nosso propósito e por contribuir por esta missão de dar voz a mulheres que fazem a diferença. Que Deus continue abençoando sua caminhada e multiplicando o impacto da sua história. Fran, que lindo! Gostou? Preparado com muito amor e muito carinho. Meu Deus! Eu sei que você adora tomar o seu café. Então, agora, ó, tem uma xícara especial. Uma xícara especial de Destinadas. Olha só, gente, que lindo! Todos os dias de manhã feito, lembrar. Vocês estão vendo, né? Que o carinho transborda nos detalhes. Os detalhes. Olha! Brigadeiro tem muito significado para mim. É? Minha mãe fazia doce. Olha, tem uma lembrança. Por muito tempo. Tem uma lembrança da infância. Tem. Que legal. E o cafezinho Eos para você tomar. Pronto. Que é nosso kit parceiro pronto. também, está com o kit pronto. Ah, é? Sim, Ótimo. parceiro Daqui de Destinada. Uberlândia? Sim. Ai, que é legal. maravilhoso. Já vou experimentar. Café maravilhoso, café gourmet, muito especial. É nosso parceiro aqui também, maravilhoso. Então, esse kit é para você Que se sentir amada, se lindo, sentir estou. valorizada. E todos os dias você tomar o seu café e se olhar e falar assim: eu sou uma mulher destinada, eu sou corajosa e agora eu vou sair da minha casa para ganhar o mundo, conquistar o mundo. E eu quero te dizer para você continuar no seu propósito, porque é lindo, é verdadeiro, é genuíno e o mundo precisa de mulheres como você. Como nós. Muito obrigada.
Foi uma honra, Pri. Igualmente. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Eu te falei, as mulheres que passam por aqui deixam um legado maravilhoso. Você vai se conectar muito ouvindo a história da Pri. Segue a Pri lá no Instagram. Ela vai te ajudar muito nesse brand, nessa marca pessoal. O Instagram dela é incrível. Obrigada por ter nos acompanhado até agora. Não se esquece, se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre receber os nossos vídeos e compartilhe também para que mais mulheres sejam alcançadas. Muito obrigada. Até o próximo episódio do podcast Destinadas.